Eu gostaria de convidar o senhor Ademilson Zamboni, vice-presidente da Oceana Brasil, para a sua exposição. Boa tarde a todos. Eu sou Ademilson Zamboni, represento a Oceana no Brasil. E em nome da Oceana eu gostaria, e também em nome do deputado José Hildo e o deputado João Daniel, agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje e todo esse trabalho que a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Litoral Brasileiro tem feito. Bom, Daniel trouxe temas muito interessantes aqui para a gente tratar. E eu, antes de falar um pouco do que é a Oceana, eu queria falar uma coisa que eu acho fundamental, olhando para esse desafio que a gente tem em relação à década, em relação à proteção dos oceanos de forma geral, independente de ter a década ou não. Para a Oceana não existe década dos oceanos, sempre é a década para nós só fazemos isso. Né? Me chama a atenção dois aspectos. O primeiro aspecto é que esses biomas associados à costa e o bioma marinho, seguramente é o bioma menos considerado em termos de políticas públicas no Brasil, em termos de proteção e uso sustentável, sem sombra de dúvidas. O segundo aspecto é que o Brasil, provavelmente, e para mim, pela própria experiência minha nesse campo, eu sou oceanólogo de formação, gerenciei durante muitos anos o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro e Marinho do governo brasileiro. Eu digo com todas as letras que o Brasil tem um número muito grande de ótimos pesquisadores, de ótimos cientistas e um número muito grande de estudos absolutamente densos, já feitos e disponíveis para uso para políticas públicas. E por que é que nós não usamos? É uma decisão não usar. Definitivamente. Né? Então, esse ponto que o Daniel traz, onde o terceiro setor toma um protagonismo, não é um protagonismo, é uma necessidade de fazer, de dar a atribuição e dar uma continuidade a alguma coisa que já foi feita. Né? É uma ocupação de um espaço onde o Estado não ocupa e não executa. Eu vejo aqui o Vicentinho que está comigo hoje, aqui, enfim, sabe tudo de planejamento territorial e sabe do que eu estou falando. Agostinho, deputado Agostinho, enfim, que também super envolvido com isso. Né? Então, olhando para esse aspecto, onde nós combinamos política pública, consciência, né? Consciência e o papel dos diferentes entes da sociedade, seja ele o legislativo, o executivo, o terceiro setor, a indústria, enfim, se nós não olharmos para essa década colocado como uma oportunidade transformadora, nós vamos voltar infelizmente, a realidade que o Daniel colocou. Será que depois de 8 anos nós não está falando, essa fala dele está valendo? Espero que não esteja valendo, né? Mas, não, para isso a gente está por aqui, mas a chance é grande. Bom, eu queria falar um pouquinho, temos uma apresentação aqui em PowerPoint. Eu vou iniciar falando um pouquinho do que é a Oceana. A Oceana é uma organização do terceiro setor, uma ONG, que foi criada em 2001, está no Brasil desde 2014, e tem a missão de proteger os oceanos para alimentar o mundo. Né? Nós temos uma ideia de que temos ambientes, o oceano saudável é o caminho para que a gente possa avançar. A Oceana, então, nesses últimos 20 anos de vida, já trabalhou para a proteção de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, né, de oceanos no mundo, protegendo ambientes contra a exploração de petróleo, protegendo ambientes coralíneos, ambientes de manguezais, ambientes de reprodução de espécies importantes. E para isso a gente tem uma rede de 18 bases, vamos chamar assim, 18 escritórios, distribuídos em 13 países, né, na América do Sul, Brasil, Chile e Peru, Belize, México, Estados Unidos, incluindo o Alasca, o Canadá, Europa e na Ásia, nas Filipinas, com expansão para a Ásia ainda. Bom, e o que a gente faz? Como é que a gente trabalha? A Oceana é uma organização essencialmente de base científica. Né? No nosso corpo de brasileiros que trabalham no nosso escritório no Brasil, nós temos uma porção grande de cientistas que vieram de uma ótima formação acadêmica, tiveram essa chance e encontraram na Oceana um campo profícuo para o seu trabalho. Né? Então, tudo que nós fazemos é baseado em ciência. Isso nos permite uma tranquilidade em avançar numa mobilização em relação às políticas que nós estamos buscando e aos públicos que a gente está buscando.
né? E para isso nós nos valemos de um esforço de comunicação muito, muito importante. Mas não é uma comunicação, uma comunicação de massa. É uma comunicação voltada para um objetivo específico, que a gente chama de comunicação estratégica para os objetivos de conservação dos oceanos. E isso nos leva, então, a um caminho de advocacy. Nós somos, portanto, uma organização de advocacy baseada em ciência. E essa vocação nossa de advocacy ela é aplicada na transformação de políticas públicas, seja na criação de novas políticas, implementação de novas políticas ou melhoria de políticas públicas, sempre buscando os caminhos regulatórios, a melhoria dos caminhos regulatórios. Bom, do ponto de vista da nossa atuação, a Oceana trabalha na forma de campanhas, né? Em 5 grandes eixos. Acabar com a sobrepesca no mundo, reduzir as pescarias incidentais, são pescarias que, via de regra, ela provoca um impacto sobre espécies ameaçadas ou em risco de extinção. A proteção de ambientes sensíveis, como manguezais, corais, ambientes que são importantes para a reprodução de estoques pesqueiros ou de outras espécies, enfim. E aquilo que a gente chama de a luta pela transparência. E são campanhas que a gente começa e nunca acaba. Porque todos os dias nós brigamos para que os governos, as empresas sejam mais transparentes, né? E, por fim, o combate à poluição é uma luta global do oceano e do Brasil não é diferente. Eu vou falar aqui só de duas campanhas que dizem respeito a isso que a gente está falando aqui, obviamente, que tem uma leitura muito transversal dos seus impactos, e uma delas tem a ver com a pesca, obviamente. A cada ano, a Oceana lança a Auditoria da Pesca. É um olhar sobre a gestão pesqueira no Brasil e o que isso significa em termos de proteção dos estoques, conhecimento sobre os estoques, onde pescamos, por que pescamos, com quais mecanismos nós pescamos e qual o limite para se pescar. E para saber isso, a gente tem que conhecer a condição desses estoques pesqueiros. E essa auditoria permitiu fazer isso. Então, dos quase 120 estoques pesqueiros de importância comercial para o Brasil, são 117 mais precisamente, que nós avaliamos, nós só temos informações sobre 8 deles. O resto é um breu. O Brasil pesca no escuro. Nós não sabemos quanto podemos pescar e a nossa política é feita a partir da não informação. Tem mais de 12 anos que a gente não levanta estatística pesqueira no Brasil. E isso tem um impacto direto também sobre a pesca artesanal. A gente fala muito olhando para isso como uma pesca industrial, mas não, porque quando você não conhece o potencial de retirada do pescado pela pesca industrial, você também está colocando em risco a pesca artesanal, né? Então, esse é um ponto-chave para a gente olhar. Então, infelizmente, a cada ano que a gente revê essa auditoria e olha os desenhos de governança colocados, né, nesse tema, a gente vai ficando, num primeiro momento, desanimado, mas imediatamente reage para que essa coisa melhore. E uma das coisas que nós estamos propondo, a gente tem trabalhado para isso, é que em breve, nós estamos fazendo uma série de escutas agora, nós estamos preparando, que o Brasil faça uma revisão sobre o marco legal brasileiro no que diz respeito à pesca. É urgente que nós façamos isso, né? Por favor. Bom, e um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui hoje para vocês é uma questão de poluição. Vamos falar um pouco sobre plástico. Há 3 anos atrás, mais ou menos, quando esse assunto começou a tomar uma dimensão, assim, todo mundo começou a falar, a partir de alguns relatórios das Nações Unidas e também de algumas fundações, a gente observou um grande número de organizações, empresas se manifestando contra esse problema, né? Mas reparei também que foi um negócio meio momentâneo, né? Aproveitaram o pico de que esse assunto era um assunto que estava em voga e depois, no dia seguinte, ninguém propôs nada. Nós fizemos um pouco diferente, como é do nosso feitio. A gente levou um ano estudando essa questão no Brasil. Qual é o tamanho do impacto do plástico, do problema do plástico no Brasil? De onde ele vem? Quanto se produz de plástico no Brasil? Quanta indústria brasileira produz de plástico? Quem são essas produtoras de plástico? O que é plástico reciclável? O que é plástico de uso único? O que é descartável? O que é reciclável? O que é reciclado de fato? Vamos desmantelar um pouco, pelo menos desconstruir essas partes, fazer a desengenharia desse assunto para entender melhor.
E assim a gente lançamos então um grande estudo, chamado Um Oceano Livre de Plásticos, que mostra os números da indústria de plástico. O Brasil é um grande produtor de plástico. Primeira coisa, nós somos um produtor de plástico, de resinas plásticas, importante no cenário mundial. Nós produzimos perto de 7 milhões de toneladas de resinas plásticas por ano. Disso, 44%, cerca de 3 milhões de toneladas, são plásticos descartáveis, que se juntam às embalagens e os plásticos de uso único. Aqueles plásticos são desenhados, são criados, produtos que são criados para existirem na sua mão 15 minutos no máximo e serem descartados. Eles não foram criados para serem reciclados ou para serem reutilizados. Eu estou falando do que aqui? De copo, de prato, de talher, de canudo, de embalagem de isopor para armazenar alimento, assim por diante. Sacola plástica, enfim. E fora a quantidade enorme de modalidades de embalagens que a gente tem. Bom, isso tem mostrado que esse nosso relatório que dá esse panorama geral para o Brasil, infelizmente tem encontrado as suas próprias cores na realidade, né? Uma semana depois nós temos lançado esse relatório, um vídeo de uma organização que é uma parceira nossa, o Instituto Mar Urbano no Rio de Janeiro, mostra o tsunami de plásticos que aconteceu logo depois do Réveillon no Rio de Janeiro. Bom, perspectiva e realidade. Infelizmente, nesse caso, elas convergem, né? E esse vídeo rodou o mundo e, portanto, alavancou bastante essa visibilidade que nós vínhamos olhando em termos de plástico. Isso significa que a origem do problema está no excesso de produção. Obviamente, uma produção que não tem nenhum tipo de controle, né, e está embasada, em termos de controle, o pouco controle que existe, ela está embasada no fim da cadeia produtiva, depois que aquilo tudo virou resíduo. E o que vira resíduo mais fácil? Aquilo que é plástico de uso único. O Brasil produz 500 bilhões, vou repetir, 500 bilhões de itens plásticos por ano. São 15 mil itens por segundo. Se alguém cronometrou aqui, o tempo que eu estou falando, quantos milhões de itens nós estamos colocando aqui no sistema todos os dias? Agora estamos passando aqui. Esse é o tsunami de plástico que a gente está olhando. Podemos passar, por favor? Eu passo aqui, você passa. Deu. Bom, quando se olha para esse conjunto de dados, deputado, outros estudos também têm mostrado o que significa esse acúmulo. Esse é um estudo feito por pesquisadores brasileiros que juntou os dados de 44 praias, limpeza de praia em 44 pontos da costa brasileira, onde mais de 70% dos itens coletados são de plástico, e alguns pontos chega a 100%. Né? A gente sabe também que isso é um estudo, parte do nosso relatório. Nós juntamos os dados do Programa de Monitoramento de Praias da Petrobras. Esse é um programa que ocorre da costa sul e sudeste, basicamente, onde pesquisadores coletam animais encalhados nas praias e fazem necrópsia desses animais. 15% de todos os animais encalhados, principalmente aves, répteis e mamíferos, que tiveram algum tipo de contato com o plástico, 15% vieram a óbito. E 85% dos que vieram a óbito são espécies em risco de extinção. Não é fácil. O impacto para a pesca. Aqui acho que vale a pena eu passar esse pequeno item. Quando a gente fala dos impactos à biodiversidade, a gente tem que falar também dos impactos que tem para várias cadeias econômicas, inclusive para a pesca. Isso é um vídeo nós recebemos inúmeros vídeos desses do Brasil inteiro que mostram uma rede de pesca onde só veio plástico. Isso é uma ração de praia comum, uma pesca artesanal. Isso provoca um dano não só para a economia em si, para essas comunidades, quanto, na verdade, para a própria subsistência desses pescadores. E também para a saúde humana. Já foi encontrado microplástico no pulmão dos brasileiros, na placenta de mulheres grávidas em estudos mais recentes. E por fim, microplástico detectado em 80% de um grupo estudado, 80% foi encontrado no sangue de um grupo estudado na União Europeia. Bom, e qual a origem do problema? Como eu falei, a gente vem desde os anos 50 e 70 numa alavanca, né, do crescimento do plástico, tomando um espaço absurdo na oferta de produtos para a sociedade, sem, contudo, nós temos uma política que dê conta de solucionar esse problema. Nós temos no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS.
nós deveríamos ter a PNNRS, a Política Nacional de Não Geração de Resíduos Sólidos, porque ela já nasce e ela se dedica a olhar para um conjunto de fatores e a um conjunto de elementos que estão associados à poluição, aceitando aquilo como resíduo. Em nenhum momento ela trabalha na não geração, na redução do resíduo. Porque nós não produzamos resíduos. Esse é um ponto super sério de entender. Se nós vamos olhar para o seguinte, se nós produzimos essa enormidade de plástico todos os anos e temos, segundo alguns dados da própria indústria e também das empresas de coleta de resíduos urbanos, pouco mais de 2% de reciclagem, como a gente pode imaginar que a reciclagem vai dar conta dessa enormidade de material que a gente injeta no sistema? É impossível. Deputado Marcelino, o senhor chega na casa do senhor, por acaso, o senhor está lá com uma banheira transbordando, seu apartamento está inundado, sua casa está inundada, o senhor faz o que primeiro? Vai te puxar com o rodo? Vai fechar a torneira, não é? Nós estamos olhando para isso hoje, ninguém está fechando a torneira. Esse é um ponto que a gente tem que discutir no Brasil. Ao produzir 500 bilhões de itens descartáveis de plástico, a gente está olhando para um conjunto de itens que não são recicláveis. A gente tem que desmistificar essas coisas. Um grupo de produtos é reciclável e um grupo de produtos não é reciclável, porque ele não foi pensado para isso. Esses itens que são os plásticos de uso único não são recicláveis, eles são um problema para as usinas de reciclagem, porque eles atrapalham o processo, eles sujam o processo. Isso significa que a gente está gerando um conjunto de tipologias de embalagens, grande parte não tem nenhum interesse também para a reciclagem, e, portanto, nós estamos injetando todo dia no mercado uma variável super negativa para a qual nós não endereçamos nenhuma solução até agora, né? Segundo dados da própria política do Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos, em média, nós estamos gerando por ano 10 milhões de toneladas de resíduos plásticos no Brasil, que vão, na melhor das hipóteses, uma parte passa pelo sistema de reciclagem, outra vai para os aterros controlados, né? A outra parte vai para os lixões, grande parte, para os rios e para a zona costeira. E, por consequência, nós estamos contribuindo numa hipótese muito, muito conservadora. Esse dado vem de uma mesma metodologia que a revista Science publicou, nós aplicamos para o Brasil. O Brasil contribui com mais de 325 mil toneladas de plásticos todos os anos para os oceanos. Isso é um número muito conservador. Estudos mais recentes dão conta que isso pode ser 10 vezes maior, a contribuição do Brasil para a poluição por plásticos no mundo, para os oceanos, perdão. E, nesse caso, o Brasil deixa de ser só um elemento afetado, né? Nós somos parte do problema, né? E qual a solução? A gente tem que sair dessa lógica, né, de que a gente, com pequenas ações, a gente vai dar conta disso, né? Não tem bala de prata aqui, mas também não é com traque que a gente vai resolver um problema desse. Não é razoável que um país com a dimensão do Brasil, com a importância do Brasil do ponto de vista geográfico, com a dimensão da nossa costa, né, se dedica a isso, a um plano de ação de combate no lixo do mar, como uma política pública. Esses dados são do Ministério do Meio Ambiente, que coordena esse plano de combate ao lixo do mar, que basicamente é fazer mutirões de limpeza de praia, né? E esses dados estão um pouco desatualizados, são de março, né? 425 mutirões realizados em 3 anos, coletou 280 toneladas de lixo. Meu Deus! Eu vou pegar um número aqui para não correr o risco de ser impreciso. Estou acabando já. – 280 toneladas é a quantidade de plástico descartável que a indústria produz em 50 minutos. Nós coletamos em 3 anos com limpeza de praia. A limpeza de praia tem um aspecto importante do ponto de vista da educação ambiental, da conscientização, do engajamento, mas vamos prestar atenção. Aquelas pessoas, e a Oceana apoia essas pessoas que vão fazer limpeza de praia, já estão engajadas. Elas têm consciência, elas têm educação ambiental. A educação ambiental não tem que ser feita com essas pessoas. É para quem produz.
Por que não vai lá a empresa que gerou aquela embalagem, ela retira do mercado, ela retira do ambiente? Não faz a logística reversa e fica com ela. Por que nós, aqui contribuintes, nós cidadãos, consumidores, temos que assumir o ônus? Porque as ONGs têm que assumir o ônus de mobilizar as pessoas para limparem a praia. Além do aspecto de conscientização, está embutido aí, né, uma percepção de que nós, consumidores, somos os culpados por esse problema. E, portanto, é o nosso dever ir lá limpar, como se isso fosse resolver, né? E uma outra coisa que tem me chamado a atenção ultimamente são esse ponto aqui. Estou trazendo 3 reportagens aqui. Cerveja Corona paga pescadores por pesca de plástico. Pescadores trabalham para retirar o lixo flutuante de praias e manguezais na Baía da Guanabara. Projeto paga pescador para retirar o lixo do mar em Ubatuba. O deputado Marcelino falou agora há pouco sobre a questão das comunidades tradicionais. E como a pesca é importante e hoje talvez seja uma das atividades tradicionais mais relevantes de manutenção das pessoas na zona costeira, que fazem as pessoas se mantiverem na zona costeira. E o pescador, na relação dele com o ambiente, um ambiente saudável, ele constitui sua família, ele gera emprego, gera renda para si próprio e tem uma questão de segurança alimentar para si próprio. O pai dele pescou, o avô dele pescou, o bisavô dele pescou. E hoje essas pessoas, por conta da crise econômica, por conta dessa enxurrada de lixo, a queda dos estoques pesqueiros, se veem quase obrigadas a aceitar uma proposta dessa e ir limpar o ambiente onde eles deveriam estar vivendo em harmonia e sendo produtivos. Isso é para pensar por que isso está acontecendo, temos que investigar melhor. E, por fim, volto ao consumidor. Quantos itens nessa imagem não são plásticos? Provavelmente nenhum. Por quê? Falar para o consumidor que tem que fazer uma escolha sustentável, né, uma escolha consciente, né, parte do pressuposto de que isso está à disposição. Mas não tem alternativa suficiente para tudo, porque nós não estamos, no Brasil, viabilizando alternativas para isso, estimulando alternativas. O caminho do plástico está fácil. Como é que a gente vai resolver isso? Bom, como eu já disse, não tem bala de prata, é difícil, tem um campo a ser explorado dentro do contexto de economia circular do plástico. Eu acho que isso é um assunto muito importante. Nós temos trabalhado bastante nessa perspectiva e a ideia é que no nosso entendimento, essa lei, temos que ter uma lei de economia circular no Brasil com dispositivos para eliminar os itens, primeiro eliminar os itens que não são necessários, que são itens inúteis. E segundo, promover alternativas de embalagens retornáveis, reutilizáveis e também que tragam metas ambiciosas para conter essa modalidade de poluição e responsabilizar os produtores disso. É fácil falar em responsabilidade compartilhada, mas não é justo, porque como é que você pode atribuir o mesmo peso a quem gera do que ao consumidor? É desigual essa abordagem, né? E por fim, mas é muito difícil, o Brasil é um país grande, um país pobre. Não é. Muitos países, mais de 100 países, estão adotando regulações importantes para o plástico, de banimento do plástico de uso único, países ricos, países pobres, países da América Latina, países da América do Sul, da África, da Ásia, a Índia passa uma regulação importantíssima para tirar plástico de uso único, talvez um dos maiores produtores de plásticos do planeta. A China também tem importantes ações nessa direção. Mas, por fim, também trazendo aqui para dentro da casa, né? Uma pesquisa nossa mostra, da Oceana mostra, uma pesquisa usando o IPEC, que 68% dos brasileiros dizem que o Congresso tem, sim, responsabilidade na redução da poluição por plástico. As duas casas, o Senado e a Câmara, têm que olhar para esse problema e endereçar a solução o quanto antes. Essa é a mensagem do Oceana. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade de trazê-la para vocês.